Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio aqui do BorbaCast e hoje estou recebendo de novo, né, segunda vez, o Roger Lerina, meu amigo Roger Lerina, que vem conversar com a gente sobre festa, sobre discotecagem, sobre a noite dos museus, sobre curadoria de arte, enfim, várias coisas relacionadas aí ao trabalho do Roger. E antes de mais nada, seja bem-vindo, Roger, mais uma Obrigado, vez. Mauro. Uma alegria estar de novo aqui no BorbaCast, agora presencialmente, né? Da outra vez eu estava em casa, tu, no, teu ninho, e a gente conversou, foi super bacana, mas agora a gente está aqui, lado a lado, vamos bater o nosso papo. Quanto tempo que tu tá nessa vida aí de produção artística, Roger? Pois é, Mauro, eu até me perco assim na lembrança, porque eu sempre fui muito ligado, desde guri, com esse meio da arte e da cultura. Eu não canto, não atuo, não toco instrumento nenhum, não sou artista, eu não tenho nenhum dote artístico, que é muito bom aí, porque o mundo já está cheio de artista ruim, não precisa mais um, né? Mas eu sempre gostei de estar, né, Mauro? Eu imagino que tu também, assim, perto dessas pessoas, de músicos, de cineasta, de escritor, etc., de pintor, gente de teatro, porque é um pessoal criativo, né? Então eu sempre estive muito cerca dessa galera, e com essa, digamos que, minha ausência de talentos artísticos, mas daí eu pensei, quando guri, assim, cara, o que eu posso fazer na vida que eu vá ficar com esse pessoal, mesmo não sendo exatamente um deles? E aí o caminho que mais se aproximou para mim foi do jornalismo, né? E aí eu pensei, bom, vou fazer a faculdade de jornalismo, e desde sempre já pensando em atuar no jornalismo cultural, de alguma maneira. Então tu sempre teve em mente isso. Sempre tive, sempre tive. Antes eu não sabia exatamente se eu iria fazer jornalismo. Cheguei a cogitar que eu vou fazer história, sociologia, alguma coisa assim que fosse mais da área das ciências humanas, mas achei que jornalismo era o mais apropriado. E eu sempre gostei, Mauro, de, de muitas coisas diferentes nesse mundo aí da cultura. Então, sempre gostei muito de literatura, mas também de cinema. Ouvia muita música, claro, desde sempre. Ia teatro, e dentro dessas linguagens, também curtindo coisas muito diferentes entre si. Né? Eu nunca fui exatamente, sou um cara, por exemplo, sou um roqueiro raiz que só ouve só ouve rock and roll, etc. Eu via muito, claro, sempre ouvi, mas não apenas. Ou MPB, ou cinema. Conheço muita gente que é colegas, inclusive, de crítica de cinema, que são pessoas que veem muito filme, muito cinema, muito verticalizam muito nesse universo, mas não estão muito ligadas no que está acontecendo em outras áreas. Eu sempre fui muito diferente. E aí eu estou dando toda essa volta para dizer que foi muito importante, Mauro, na minha formação, e até talvez assim reforçar esse meu caminho, a experiência de acompanhar a rádio, sabe, a Ipanema FM, porque ali o que vocês faziam eram abrir os nossos ouvidos, não apenas os ouvidos, porque também tinha muita informação a respeito da produção cultural do mundo, do Brasil, etc., mas muito particularmente aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, e especialmente do ponto de vista musical. Ali é uma rádio que mostrou ser possível, com coerência, com qualidade, e mesmo do ponto de vista comercial, de ter uma programação absolutamente eclética e que transitava do rock and roll ao tango, à música brasileira, à música folclórica, a samba, música instrumental, jazz, tinha de tudo ali. E eu já gostava disso, e eu pensava, não,
eu não sou tão... Não tô tão errado. Não tô tão errado assim, eu não sou esquisito sozinho, pelo menos. Tem outros esquisitos aí que curtem isso, e isso eu acabei desdobrando na minha vida. Assim, um jeito Ipanema de encarar o mundo, sabe? Toca um Jethro Tull, depois toca um Piazzolla e termina com Cartola, o bloco. Tem coerência nenhuma, mas, no entanto, é tudo música boa e que, de alguma forma, a gente faz as conexões aí. Sim. No outro episódio anterior, eu estava conversando aqui com o Tia Gomes e com o Petraco, Uhum. e eles se criaram ali, né, próximo ao Bonfim, né, alguns deles morando ali, né, o Márcio morando ali perto, tinha outros artistas que moravam ali nas redondezas, e tu também é um cara ligado ao bairro, né, então, de novo, conecta essa história, assim, né, eu lembro do barbershop onde tu trabalhou, né, Uhum. que era ali na Venâncio, Venâncio. e que na época da Ipanema, lá nos anos 80, tinham alguns lançamentos de disco, venda de ingresso na Barbershop, né, que era uma empresa parceira da Ipanema, assim. Então a gente ia lá, tinha coquetel seguidamente, de alguma... Tinham exposições de arte lá, Exato, né? porque sempre assim, né, Mauro? Sempre foi a Barbershop, um salão de cabeleireiro aí, que no final dos anos 80 até o começo dos 2000, marcou uma presença forte, não apenas, obviamente, no ramo, né, de cortar cabelo. cortar cabelo, que era a sua função original, mas também como apoiadora das artes. Era uma coisa que a Marjorie, que era a proprietária, e eu, que fui gerente e também sócio dela durante um tempo, nós sempre quisemos isso, gostamos disso. Na verdade, uma herança do Scalp, que é um salão de cabeleireiros mais moderno, antecessor à Barbershop, que lá na primeira metade dos anos 80 modernizou não apenas o visagismo, essa coisa de cortar cabelo, maquiagem, e colocar homens e mulheres no mesmo espaço cortando cabelo, né, como clientes e profissionais, que era algo que era um pouco usual. Antes era Instituto de Beleza para as mulheres e barbearia para os homens. O barbeiro. Poucos faziam essa mistura. O Scalp fazia e apoiava também a cultura. Tinha inclusive o troféu Scalp, que era entregue lá no Ocidente, e que durante muito tempo foi tão importante, ou até mais, que o Prêmio Açorianos, que era o mais prestigiado prêmio da arte e da cultura aqui para a produção de Porto Alegre. O troféu Scalp também premiava artistas, etc. Então a gente queria fazer isso, Mauro, lá na Barbershop, também de apoiar os artistas. E aí a gente estabeleceu uma parceria muito bacana com a Ipanema, que era, a gente comprava o salão de cabeleireiros, era anunciante da rádio, e comprava lá um pacote X de inserções mensais. Tem lá um número né, que vão ser os reclames do salão de cabeleireiros na rádio. A gente pegava e negociava com algum artista, produtor, que tem um show tal, um espetáculo de teatro, de dança, e a gente queria anunciar, queria o apoio de vocês. Não, ok, vocês gravam lá na rádio, e aí a rádio entrava como parceira, né, gravavam um spot, uma chamada, a gente assinava como apoio, patrocínio, alguma coisa assim, e aí Ipanema também. E aí Ipanema fazia um negócio muito bacana, gente, que é mostrando assim, uma empresa, que não deixava de ser uma empresa, era uma rádio, mas sim, era uma empresa, ligada inclusive a uma rede nacional, né, Bandeirantes. Isso. Acreditavam os seus né, apresentadores, radialistas, produtores, todo mundo acreditava também na cultura, e aí o comercial também da rádio, e aí eles apoiavam com um acréscimo de mídias, né? Então, por exemplo, se a gente destinava 10 inserções diárias para um espetáculo, a rádio ainda colocava mais 5. Então ficavam 15. Porque ela entrava como apoiadora. Isso foi um período muito, muito legal, assim,
Foi muito frutífero. Na cultura de Porto Alegre. E era uma época que tu tinha um cabelão também, né? Eu tinha um cabelo, rapaz, tinha um cabelo preto, compridão, assim. Que era uma marca tua, Era né? uma marca. Agora é a barba. A barba, né? Caiu e aí substituiu. Já o Mauro Borba está com esse mesmo rosto juvenil. Juvenil, não. É verdade. Não, cara, eu não sei. Eu fico pensando, eu entrei aqui no estúdio, no home studio dele, dei uma olhada, eu estou tentando ver onde é que está o quadro do Dorian Gray. Você conhece a história do Dorian Gray, do Oscar Wilde? O cara tinha um quadro, um retrato dele, que o retrato envelhecia, ele continuava jovem. Deve ter um do Mauro Borba em algum lugar aqui em que ele está mais envelhecido, porque ele está com essa tesa aí de pêssego, desde que eu conheço. Eu te agradeço, mas não concordo muito. É verdade, vocês estão vendo, gente. É o Retrato de Dorian Gray o nome, né? Do o livro. Retrato de Dorian Gray. Sim. Retrato de Mauro Borba, que deve estar escondido em algum lugar aí. Não, eu brinco com o pessoal que eu uso leite de aveia da Vene. Por isso. Lembra do comercial da... né? Tônia Carreiro. Tônia Carreiro fazia o comercial para negócio de pele, né? Ele agora, ultimamente, gente, vou revelar aqui, ele anda pintando aqui do lado de branco, porque as pessoas já não estavam mais acreditando que, né, o cara continua com o cabelo preto, né, sem nenhuma ruga, tudo. Vou dar uma pintadinha de branco aqui. Que é para as pessoas acreditarem que eu tenho cabelo branco. Que tem cabelo branco. Tá bem. Mas, Roger, a gente vai falando um pouco do passado, um pouco do presente, vamos misturando os assuntos. Me chamou a atenção outro dia que eu vi que tu estava fazendo a curadoria do teatro da Noite dos Museus. Noite dos Museus. E eu fiquei pensando, pô, que trabalho bacana, importante e grandioso, assim, né? E agora a gente estava conversando aqui um pouco antes, tu disse que, na verdade, tu faz praticamente toda a curadoria, que é a escolha dos artistas, dos espetáculos, assim. Exato. Noite dos Museus é um projeto muito bacana. Quem já participou de algum, visitou os espaços durante uma dessas edições, sabe que Porto Alegre fica, né, um tumulto, né? Tumultuada, né? Fica e muito agitada, respirando e vivenciando arte e cultura por toda a cidade, realmente para a cidade. No ano passado, por exemplo, a estimativa da Brigada Militar é que passaram pelos espaços, tanto os palcos externos quanto os museus, os centros culturais, as instituições parceiras do Noite dos Museus, cerca de 230 mil pessoas. É um monte de gente. E é um evento que existe em Porto Alegre desde 2016, e a partir de 2019 eu fui chamado pela produção para contribuir com a curadoria, porque e aí as coisas vão se ligando, né, Mauro? Eu falei dessa coisa eclética que eu acho que eu sempre tive, que de alguma maneira a rádio me inspirou a continuar a ser assim. Tu citaste, eu não comentei, o fato de eu morar no Bonfim. Eu nasci, me criei, continuo morando agora, moro no Rio Branco, mas é tudo a mesma vibe ali, né? É o Grande Bonfim. É o Grande Bonfim, né, Rio Branco. E, bem, eu sempre estive por ali, e isso foi importante para mim, porque a movida cultural ali, a agitação desse bairro boêmio e cultural de Porto Alegre, obviamente também me contagiou e também me fez ver assim a variedade, né? Muito artista, muita gente diferente, alternativa, circulando ali pelo Oswaldo Aranha, nos bares, Antigo Lola, o Scaler, ali do lado, ali na Redenção, claro, o Ocidente. Bem, então tudo isso foi somando, e aí, no Noite dos Museus, eu fui chamado porque eles estavam querendo ampliar a programação, tanto numericamente quanto em estilos de atrações, porque até então, até 2018, as 3 primeiras edições, basicamente as atrações que eram programadas para estar se apresentando nos espaços que ficam abertos de noite para visitação do público, gratuitamente, eram de música. Então, não, vamos continuar com música, sem dúvida, mas a gente quer outras linguagens, a gente quer teatro, dança, literatura, com slam, sarau, etc. E aí me chamaram porque eu já tinha uma trajetória que daí eu fiz também trabalhando no jornalismo aqui local, né,
em Porto Alegre, especialmente na RBS, onde eu trabalhei durante 19 anos, quase 20, em rádio, site, na TV Com, mas especialmente em Zero Hora, que eu tinha a coluna que era a né? Contracapa. A Contracapa, que era um espaço que era super importante, né? Tinha uma referência, né, de tu saber o que estava rolando na Exato. cidade, né? Claro que hoje as informações rolam, mas é de outra forma, né? Não tem mais um lugar assim. O jornal, tu ia no lugar ali, aqui tá falando já um saudosista, né, Claro. do jornal impresso, mas tu tinha a seção do jornal onde tu sabia que ia encontrar, né? Pois é, de novo, né, Mauro, essa ideia de ser um painel mais variado, caleidoscópico mesmo, do que está acontecendo na arte, na cultura, sempre me atraiu. De alguma maneira eu tentei colocar essa marca, esse registro nos trabalhos que eu faço, porque realmente eu sou muito inquieto, eu não me contento em ficar falando, consumindo, recomendando apenas de um ou de alguns setores da cultura. Eu acho importante a gente ter uma visão mais ampla, mais variada e generosa mesmo do que está acontecendo. E eu sempre fui, como vocês, né? Eu sempre fui um incentivador acreditando na potência e na qualidade da produção artística local. A rádio, muito especificamente na música, mas não apenas, como a gente já disse, sempre apoiou todas as artes, né, Ipanema, e a produção local. E eu queria fazer isso, utilizar esse espaço privilegiado, que era uma página de segunda a sábado em Zero Hora, né, uma página inteira. O nome era Contracapa, porque era Contracapa do segundo caderno, então um caderno destacável do corpo do jornal. Então tinha muita visibilidade, todo mundo via aquilo, mesmo que não quisesse especificamente procurar por aquilo, saltava aos olhos. Bem, então ali para mim era um lugar que eu poderia, Mauro, chegar e falar a respeito por exemplo, um novo concerto da OSPA que vai acontecer, e ao lado ter um show do Replicantes, e mais embaixo um espetáculo de dança e uma exposição de arte barroca. Misturar os assuntos e fazer com que as pessoas de diferentes interesses, eventualmente elas vão olhar aquilo, eu sou do rock, opa, legal, vai ter show do Repli, né? Aí eu vejo, tem um concerto da OSPA, pode ser que eu me interesse né, que essa pessoa se interesse. E eu buscava uma linguagem que fosse atrativa e com a mesma coloquialidade, digamos assim, para qualquer assunto, por mais fosse um assunto fronteiras do pensamento, assunto mais cerebral, sisudo, etc. E uma festa fantasia, tratando com a mesma informalidade e tentando, com isso, captar a atenção do público mais heterogêneo possível, porque um público de jornal diário, de grande imprensa, tu sabes bem, é um público muito variado, e principalmente naquela época. Hoje em dia, né, tudo que aconteceu, os jornais mudaram seus perfis, diminuíram muito a circulação, o público ficou mais maduro, juventude, os mais jovens já não leem mais jornal tanto assim, etc. Mas naquela época, gente, isso quando eu digo naquela época é, sei lá, final dos anos 90, que é quando eu comecei Zero Hora em 98, 99, que é até 2017. Então, nessa época ainda era muito variado o público, tinha gente muito jovem, criança, até as pessoas mais idosas. E eu tinha a pretensão de falar para todo mundo, que todo mundo se sentisse ali representado, acolhido. E isso foi muito bacana. E de alguma maneira, isso é o que também a gente tenta fazer no Noite dos Museus. Fechando a pergunta, voltando lá atrás, é trazer a diversidade, mostrar
para o público daqui e de fora também, mas mesmo daqui a gente não sabe, às vezes, a variedade e a riqueza da nossa produção artística, cultural. Tem músicos, por exemplo, na área da música, artistas dos mais variados gêneros e com altíssima qualidade. A gente tem chorinho, tem samba, a gente tem música popular, música instrumental, jazz, música erudita, rock, pop, reggae, tudo feito com qualidade. E aqui, por artistas nossos, e que muitas vezes não têm a visibilidade e a vitrine que eles mereciam. E a gente tenta fazer isso no Noite dos Museus, mostrar essa multiplicidade aí de vozes e de maneiras de interpretar o mundo do ponto de vista artístico. Certo. E como é que funciona essa curadoria, Roger? Se é que tu pode abrir assim, Claro. né, para as pessoas? Tu procura aquilo que tu conhece ou as pessoas se inscrevem e mostram, ó, eu estou aqui, quero participar? Quando, como eu disse, eu entrei em 2019, comecei a fazer essa curadoria, e já teve alguns formatos, né? Já teve um grupo, né, com mais pessoas. Até hoje eu não trabalho exatamente sozinho, né? Tem pessoas na produção, na organização do evento Noites Museus que também, do ponto de vista de curadoria artístico, dão as suas opiniões, suas indicações, etc. Mas eu efetivamente faço determino grade de programação, onde as atrações vão se apresentar nas instituições parceiras. Atualmente, desde o ano passado, já foram quase 30 espaços, né? Muita coisa. Bem, até 2023, nós estávamos selecionando exclusivamente via um convite. Então, especialmente eu pensava assim, vamos convidar tal artista, tal grupo, tal espetáculo de dança, e bom, a gente fazia o convite, acertava, as pessoas poderiam ou não, tem a questão de data, etc., e de espaço mesmo, né? Mas a partir de 2024, quer dizer, 2 anos, 2024, 2025, a gente começou a abrir editais também, Mauro, para que mais pessoas Se se inscrevessem, né? Porque por mais que eu acompanhe o que está rolando, e eu tento acompanhar mesmo, não sei de tudo, é óbvio, é impossível, ninguém sabe, não tem como saber de todas as coisas que estão acontecendo e sendo produzidas, né? E é muito legal esses editais. Tem um edital de música, em 2024 teve de música e teve de artes cênicas, e 2025 também, e agora a gente está com um edital para 2026 de música. A gente está fazendo um equilíbrio agora, Mauro, entre selecionar pessoas e artistas, projetos, né, propostas que se inscrevem via edital, e também continuar convidando, para ter mais, né, um equilíbrio mesmo de tudo, de gênero musical, ou artístico, né? A gente tem música, né, tem música nativista, tem um palco que é uma galera mais ligada ao tradicionalismo, e tem um palco que é o palco do rock and roll, por exemplo. Então, às vezes nos editais não tem tantas opções de gêneros diferentes. Então, aí eu chamo outros artistas fora do edital para comporem essa grande diversidade, esse grande caldo cultural que de alguma maneira a gente quer que dê conta dos vários rostos e vozes que tem assim a cultura feita aqui. E é um evento que caiu, digamos, nas graças, né, das pessoas também, e o número de pessoas que tu já falou, e que movimenta a cidade. Eu não me lembro de outro. Em São Paulo tem a parada cultural, tem, né? A virada cultural, que inclusive vai rolar, acho que bom, eu não sei quando a gente está, quem está nos ouvindo, se está nos ouvindo
antes ou depois, mas eu acho que é no próximo final de semana tem a virada cultural lá em São Paulo, que é um evento gigantesco também. Mas tem uma particularidade, Mauro, que a virada lá em São Paulo, ela é mais concentrada mesmo em shows, em apresentações musicais e artísticas em palcos montados na rua. Sim. Aqui, a ideia, no Noite dos Museus, que é uma ideia que surgiu lá na Europa, na Alemanha, na França, no final dos anos 90, na França com a Nuit Blanche, uma chamada Noite dos Museus também em Berlim, que é abrir os museus num horário noturno, que é um horário que normalmente não estão abertos para a visitação do público, e lá na Europa um grande atrativo é o fato de que esses espaços eles abrem e são com visitação gratuita, porque normalmente lá se paga ingresso. E tu, que é um cara que já viajou o mundo inteiro, sabe muito bem que os ingressos são salgados. Lá na Europa, nos Estados Unidos, ingresso para museu normalmente são preços consideráveis. Ainda mais se for em euro ou libra. Né? Euro, libra, até dólar, né? É realmente muito caro. Aqui em Porto Alegre, especificamente, a maioria dos espaços museológicos, centros culturais, são abertos ao público normalmente com a visitação gratuita. Então é por isso que, inclusive, a gente acrescenta uma programação artística, musical, com vários espetáculos, para estimular ainda mais as pessoas a visitarem os locais, porque o fato de ser gratuito não é exatamente uma novidade nos nossos espaços. E a cidade fica, como eu disse antes, ela fica realmente muito mobilizada, é muito legal de ver. Dá até engarrafamento, né? Não, muito, porque o centro histórico fica realmente parado. Uma das características do Noite dos Museus, né, Mauro, é a iluminação. Tem uma iluminação cênica especial que o evento faz para essa noite dos espaços. Então, os espaços normalmente já são iluminados, mas a gente coloca mais luzes ainda e coloridas e com uma dramaticidade mesmo, assim, que ressalta a arquitetura desses locais. Então, é legal de ver à noite, especialmente, assim, por exemplo, andar no centro histórico de Porto Alegre, que todo mundo, né, que está aqui na cidade, anda por lá, já andou, etc. Só que normalmente a gente não tem uma atenção para o espaço arquitetônico urbano, especialmente. A gente está, em geral, andando durante o dia, nos afazeres de trabalho, na correria, não levanta a cabeça para ficar olhando. De noite dá para fazer isso com essa iluminação. Tu olha, tu vê que Porto Alegre é bonita, como Porto Alegre é legal. E aí são milhares de pessoas que vão às ruas para visitar os espaços, os acervos dessas instituições, assistir a programação e muito em função pura e simplesmente do encontro. Eu digo que o porto-alegrense é muito rueiro. A gente gosta de... Quando eu digo porto-alegrense, é porto-alegrense também que não nasceram em Porto Alegre, mas que adotaram a cidade, que é o teu caso, para viver e passar a vida inteira aqui. A grande Porto Alegre faz parte da Grande Cachoeira, como todos sabemos. E muita gente, né, curte, e um dos grandes diferenciais e atrativos do Noite dos Museus é a oportunidade de que as pessoas vão para as ruas com segurança à noite e circulem com as famílias. É a coisa mais comum que tem, a gente vê a família que desde o bebê até o avô e a avó circulando juntos na programação, tranquilos, porque não acontece nada. No ano passado, por exemplo, não tivemos nenhuma, segundo a Brigada Militar, nenhuma ocorrência, nenhum assalto, violência nenhuma e nenhum roubo, nada. E é notável que, como eu disse, eram 230 mil pessoas. Bem, então, esse convívio e esse exercício de cidadania que o evento proporciona também é tão importante quanto
a visita aos museus ou a apresentação de uma programação artística. Sim. E o centro que já tem aquela conotação assim de um lugar, por exemplo, à noite meio perigoso, né? Agora estão acontecendo alguns movimentos já em alguns pontos, né? Que as Sim. pessoas estão abrindo lugares ali na Rua da Praia, Na praia né? tem vários bares Vários ali, bares ali em torno restaurantes. da Casa de Cultura, Exato. ali a subida do viaduto da Borges também, né? Isso, Com o vários... viaduto ali. E eu acho que agora vai aumentar isso aí, né? Aham. Mas de qualquer maneira o centro sempre foi visto como uma coisa meio perigosa à noite, né? Exato. E naquela noite fica tudo funcionando e as pessoas vendo que elas podem ir e que estão na sua cidade andando tranquilamente. Isso eu acho uma, uma coisa importante assim para cidadania, né? Como tu falou. Cidadania. E eu fico muito orgulhoso, feliz, né, Mauro, de saber que ainda a gente não tem exatamente como mensurar isso, mas eu tenho certeza que o Noite dos Museus tem ajudado, ainda que pontualmente, que seja realmente apenas uma peça de um movimento maior, mas eu tenho certeza que o Noite dos Museus está ajudando a transformar essa imagem que se tem do centro de Porto Alegre, por exemplo, como um lugar perigoso, um lugar degradado. A gente tem muitos problemas ainda, também não é só confetes, né? A gente está com muitos problemas em Porto Alegre de mobilidade urbana, de conservação das ruas e do mobiliário urbano. E ainda teve a enchente, né? Teve enchente, que não ajudou em nada, a pandemia. A gente tem uma especulação imobiliária que é muito voraz e que, às vezes, como diz o Caetano, né, ergue e destrói coisas belas na cidade. A força da grana. A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então, assim, temos muitos problemas a serem resolvidos, mas efetivamente, como tu bem disse, eu inclusive morei na Rua da Praia durante um tempo. Um tempo que eu saí do Bonfim, morei na Rua da Praia. E já faz um bom tempo isso, ainda estava recém começando, ainda era um lugar que tinha essa pecha, esse estigma de ser perigoso, etc., mas já estava mudando. E tem mudado bastante. Então, o que é o fundamental sempre, né, Mauro, é a ocupação do espaço pela comunidade. E é por isso que é legal que Porto Alegre, o porto-alegrense, a comunidade daqui seja bastante rueira, goste de ir para as praças, para as ruas, porque isso afasta a marginalidade, isso torna os locais mais acolhedores, né? Muda o perfil do espaço urbano e estimula a convivência, etc. Então, a gente tem que ir para a rua. Eu estava falamos do Noite dos Museus, estava falando agora, citei, né, como exemplo, tem o Fronteiras do Pensamento, que vai acontecer já na praça, né? Na praça. Foi no ano passado, a primeira vez, na Praça Marechal Deodoro, Praça da Matriz, né? E foi muito bem sucedida a experiência deles, com shows, palestras lá, aquele quadrilátero ali, que é o quadrilátero do poder, né? Tem Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, a igreja, a Catedral Metropolitana, tá tudo ali, né? Teatro São Pedro. Bem, eles mesmos admitem, os organizadores, que eles se inspiraram no Noite dos Museus e mudaram o perfil do evento, né, do Fronteiras, que era mais palestras em lugares fechados, tipo o auditório do Salão de Atos da URGS, né, Unicinos, etc. E ganhou o espaço público. E está ocupando, e esse ano novamente vai ser assim. E foi o Noite dos Museus quem despertou outros produtores, outras, né, agentes, atores da cultura e da cidade a explorar esses espaços públicos. Estava lembrando agora que teve aquela festa lá em Londres, né?
no Museu de Arte Natural, se não me engano, Sim. que todo mundo de fone, Aham. e provavelmente para o som não atrapalhar, né, as instalações do Aham. museu, e as pessoas, e lotou, né, e foi um grande acontecimento, assim, né, num espaço que não é para isso, mas que eles acabaram conseguindo fazer. No Ocidente teve uma vez uma ou duas festas, Teve, né, né? sem som, né, quer Aham. dizer, todas as pessoas com fone de Sim, ouvido e tal. teve. Eu não fui. Eu te confesso que eu acho meio estranho isso, ainda, mas acho instigante, acho interessante como proposta, como provocação, e não descarto que um dia vá participar de uma festa ou eventualmente até mesmo, né, tá lá coordenando, né, discotecando, né, numa festa assim. Mas eu acho estranho assim, né, as pessoas. Tu não pode tirar o fone, porque senão fica estranhíssimo, né? É, O silêncio, todo mundo naquele clima de festa e silêncio no ambiente, né? porque assim, para mim é um híbrido, né, de sim, estamos juntos, estamos congregados, mas também estamos separados, né? Porque eu estou ouvindo o meu som, tu está ouvindo o outro, não necessariamente a mesma música, né? De repente É. está cada um ouvindo o som. Então é meio que muitas individualidades reunidas ali. Eu não entendo muito Mas se a bem. gente conseguisse fazer o som ser o mesmo para todos, já seria diferente, né? E dá para Deve ser. ter, né? Claro, Um sintoniza um canal canal, ali, é, e aí todo mundo ouve o Roger Lerino lá. o Mauro Borba lá, o Boys Falando em, Don't Cry. falando em discotecar, já é outra atividade aí das tuas múltiplas, da tua holding, Hold. Quem me dera ter uma hold para poder pagar muitos impostos, inclusive, e ganhar bastante e dinheiro. ganhar esse dinheiro. Mas assim, tu acabou te firmando, digamos assim, numa festa com uma Balonê, né? Que tá aí, assim como a Boys Don't Cry, há mais de 20 anos já, É. né? E são fenômenos, assim, né? Até porque eu, de minha parte, com a Boys, eu te confesso que eu não esperava que a festa fosse ficar até hoje, entendeu? Durar tanto A Boys tempo. Don't Cry é a mais antiga, né? Ela é um pouquinho mais antiga. Ela começou quando? Começou em 2000. 2000. E aí, logo em seguida, E a Balonê. a Balonê surgiu. Então, elas têm praticamente a mesma É. época, assim. Mas eu achava que era uma coisa temporária, assim, né? Mas estamos até hoje aí fazendo, né? Eu também, Mauro. Eu acho absolutamente surpreendente isso. E, e é notável que eu não imaginava que tivesse essa longevidade. Eu estou desde a primeira, né, e que surgiu um pouco por acaso, assim, era um pessoal, a Thaís Scherer, que até hoje está lá, é produtora e coordena a Balonê, mas ela tinha com outras sócias uma outra festa, né, que era uma festa de drum and bass, Quarta Quebrada, Ah, Quarta Quebrada. e lá no Ocidente, e me convidou mim, o Diego de Godoy, amigo nosso, né, diretor de filmes, publicidade, de cinema, para discotecarmos na festa. E aí a gente disse, olha, não, isso era um pouco antes, foi 2001 que começou a Balonê, acho, foi uns 2000 por aí. E aí eu disse, olha, a gente não toca drum and bass, não temos, vamos tocar então, o que tu acha? Vamos tocar música eletrônica, né, dançante, synth pop, tecnopop, né, que se chamava na Sim, época, né, dos anos Tecnopop. 80, tecnopop, só no Brasil. O synth pop lá dos anos 80, que era o que a gente curtia. Ah, ok. E aí deu pé, as pessoas curtiram, e aí a Thaís, bom, aí virou uma festa específica, que é a Balonê. Mas assim, Mauro, desde então, ela cresceu, teve momentos que parecia que, bom, agora esgotou. Teve épocas, é muito curioso isso. E aí a gente estava achando, o público está diminuindo, inclusive, a gente notou, o público estava só um público durante o tempo
É só um público que viveu esses anos 80 quando jovem, adolescente, já estava mais maduro e não estava tendo uma renovação. De uma hora para outra, mudou tudo de novo. Voltou a crescer e voltou a ter, eu acho que tu nota isso, eu já vi na Boys Don't Cry também esse perfil, o público está mais heterogêneo, tem gente jovem, tem garoto, quando eu digo jovem, às vezes, né, 20 anos mesmo, talvez Que gosta do som. e que gosta do som, que gosta mesmo daquele tipo de música e conhece, né, estão com as camisetas assim, de bandas, né, The Smiths, The Cure e New Order, dessas bandas assim dessa época, e uma galera, tem gente que, nossa, que nasceu nos 2000, nasceu depois da Balonê, inclusive, ou da Boys Don't Cry. Mais jovem que é mais jovem que a própria festa. Nos anos 80, então nem se fala. E que estão lá curtindo. E, às vezes a gente fica tentando, né, Mauro, entender por que, né, que essas festas funcionam tanto. Eu resisto muito àquela explicação que normalmente é a mais imediata, né? As pessoas dizem, não, é que as músicas eram melhores. Naquela época é que as músicas... Bom era no nosso tempo. Exato, porque fica esse negócio assim, cara. Bom é no nosso tempo. Não, né? Não é. Mas eu acho que efetivamente tem algo. Tu deve ter também algumas teorias a respeito da longevidade e de como, assim, essas músicas dos anos 80, não dá nem para dizer muito dos 90. 90 daí já muda um pouco, é outra pegada, especialmente dessa década. Elas continuam e, como eu disse, renovando os seus públicos e tocando em rádio, em aplicativo, em carro de aplicativo. Alguns filmes trazem de volta, né? Os filmes trazem algumas músicas e voltam a ser. E aí, filmes e séries, né? Outro dia, né? Stranger Things colocou Running Up That Hill, por exemplo, na série Stranger Things. Essa música de 1981, eu acho, da Kate Bush, tornou-se um hit novamente. Então, volta e meia, né? E aí tu entra num shopping, tu entra numa loja, tu entra numa cafeteria, batata. Se não é a primeira música, a segunda música que vai estar tocando enquanto tá ali é uma música dos anos 80. E outra coisa é que as festas também começaram a incluir os 90 e até os 2000 já, né? Claro. Porque, enfim, vai ficando muito distante, né? Os anos 80. E então, até para atender essa demanda de pessoas um pouco mais jovens que vão na festa, tu tem que tocar já um som antigo de 2005, 2006. Né? Sim, que já são, se for pensar assim, umas bandas, artistas, bandas como Strokes, como Franz Ferdinand, por exemplo, já tem 20 anos. Já é retrô. Já é retrô. Flashback. Já é flashback. As pessoas gostam. Eu não sei se tu nota isso, não sei se na Boys Don't Cry é assim, mas eu vejo na Blue. As pessoas gostam, claro. Se toca um hit legal do Amy Winehouse, mas uma música bacana para dançar, pode ser daí até algo mais atual, uma Lady Gaga. As pessoas, em geral, curtem, dançam, tá tudo bem. Mas aí põe nos anos 80, aí todo mundo, aí sim. Parece que mesmo a gente fazendo uma renovação de repertório e tocando sucesso, hits mesmo de décadas posteriores, o que o pessoal gosta mesmo é de ouvir uma música de 1984, Man at Work. Assim. Sim. Um dia eu estava falando com a Thaís, né, sobre o repertório da festa, quando eu participei lá no Fuga, né, da Balonê, e aí eu digo, Thaís, vocês estão tocando músicas mais recentes, né, pelo que eu vi, assim, até Lady Gaga e tal. Ela, sim, a nossa política é tocar os caras e os filhos dos caras já, né, porque a Lady Gaga já é uma, digamos, filha, né, sem dúvida, da Madonna e de vários artistas, assim. Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, que dá uma sequência, né? Então a coisa acaba tendo um sentido, assim.
E tem a tua festa agora, a Reúna também, né? Isso, ele tá No Grés. no GRES. A Reúna, Mauro, tá rolando lá no GRES sempre com convidados, já participaste. E a ideia é uma festa, daí ela não é exatamente temática de décadas. Assim. Eu tento colocar, né, música que veio desde os anos 1970 até o atual, e música brasileira, black music, rock, música dançante. E claro, também entra aquele período, anos 80, anos 90. E novamente é aquilo, por mais que eu esteja variando a trilha, e vai ser sempre assim, eu acho que aqui é legal, de novo, uma coisa meio Ipanema FM mesmo, dar uma misturada assim, né? Botar a Melinha e Snoop Dogg na mesma pista, e Clara Nunes e Chico Chico e, sabe, Arctic Monkeys. Sempre o que mais levanta o pessoal continua sendo os anos 80. É o Erasure. E o Depeche. Cara, é impressionante. É impressionante. A gente quer, entre aspas, se livrar um pouco. Né, já discotecando, tá tudo bem, todo mundo já conhece o Muga, é ótimo. Vamos dançar uma coisa, né? Um Rosalia, por exemplo, vamos botar um Paco Amoroso, Catriel, Paco Amoroso, né? Essas coisas mais modernas. A resposta nunca é a mesma do que o Pet Shop Boys, assim, né? É que são ícones, né? Pô, eu fui no show do Andy Bell ali no Araújo Viana, né? Que showzaço, eu fui também. Baita show, né, Baita cara? show. E ele super... claro, né? Já a idade chega para todos, né? Mas ele estava muito bem. Mas o cara muito bem, muito bem. Eu acho que nós nos vimos no Pretenders também. No Pretenders, outro exemplo, né? O que foi o show dos Pretenders? Um show de rock absolutamente vigoroso, todo mundo cantando todas as músicas junto. A gente via, claro, um público talvez um pouco mais velho, mas tinha uma garotada também, todo mundo, olha, Chrissy Hynde, o pessoal lá já são veteranos e mandando muito bem. Sim, eles sabem o caminho das pedras, né? E então tá na hora de tu participar de uma Boys, né, cara? A gente já tentou, né, algumas vezes, mas a tua agenda é muito concorrida, né? Não, a tua também, bom, o Mauro também tá sempre cheio de eventos e a festa circulando muito, tá em tudo que é lugar, né, Mauro? Tá, e voltou, né, com essa volta, assim, a acontecer em muitos lugares, até tem que dar uma segurada, né, porque muita vida noturna, assim, já não é muito adequado no momento. Né? Não é muito indicado, não. Mas o Mauro só não fez, que eu saiba, posso estar enganado, só não teve Boys Don't Cry em avião, porque em terra várias e sobre águas. Agora sobre águas. Agora sobre águas, né? Já fez no barco. Agora falta só avião. Só falta avião, balão, né? Alguma coisa assim. O Boys Don't Cry. Não, outro dia eu estava pensando que tem lugares em que a festa rolou, assim, que não existe mais, eu não lembro mais nem o nome do lugar. Sabe aqueles lugares que abriam, ficavam um ano, 2, assim, sim. E às vezes eu passo num lugar assim, pô, aqui teve uma casa, aqui teve a festa, e eu já não lembro mais nem o nome da casa, né? Não, acontece. Mas é isso, né? Mas teve uma vez que eu te convidei que tu ia para Bagé, e tu tem uma outra atividade em Bagé, além daquela fazenda que tu comprou lá, né? Fazenda. Me acusou de holding. Ainda bem que eu já entreguei meus documentos tudo pro Imposto de Renda. Espero que já tenha devolvido também. Né? E agora fazenda, imagina fazendeiro. Mas Bagé é um negócio muito bacana, Mauro, porque eu faço uma curadoria na ideia de cinema lá. Tem um Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que está na sua 17ª edição, foi realizada agora, faz 2 semanas que teve. E é um evento muito legal, Mauro, porque né, nessa cidade que é na região sul, aí, na metade sul aqui do estado, perto do Uruguai, e que tem uma tradição cultural muito bacana, que já foi rica por conta
né, da pecuária e de outras outras produções, né, ligadas à agricultura, mas que, como toda essa região, essa metade sul do Rio Grande do Sul, passou nos últimos anos, né, acabou se depauperando muito, agora está retomando também, já faz algum tempo. Bem, mas ali, nesse lugar, a gente consegue trazer filmes de todo o continente latino-americano, também da Península Ibérica, né? Tem filme português e filme espanhol. Aliás, esse ano quem ganhou o melhor filme de direção foi um filme português. E a gente traz convidados também. Isso é muito legal. Tem gente do Brasil inteiro se encontra lá e é um momento muito interessante, porque a cidade, né, é importante, mas é uma cidade pequena. E concentra essa gente assim que é diretor de programação do festival de Cartagena, lá na Colômbia. Tá lá. O cara que é o responsável pela Netflix na América Latina. Seleciona os filmes, né, que vão ser exibidos na Netflix oriundos da América Latina, no mundo inteiro, é um mexicano. O Ricardo teve lá no ano passado. Então a gente consegue, além de, claro, diretores, diretoras, né, artistas, a gente já teve lá as presenças de Bárbara Paz, recebendo prêmio. Elza Soares foi homenageada, né, e esteve lá presencialmente, Leona Cavalli. Então artistas importantes também vão para lá. E tu faz curadoria lá também? Eu faço curadoria de longas metragens. Ele tem longas e curtas na programação. Eu e agora somos entre 3, né? Tem muito filme para ver, e até para ter uma diversidade mesmo de olhares. A gente, se for esse ano, a gente teve cerca de 400 longas metragens, tá? A gente assistiu e selecionou para passar 10. Imagina, um filtro, né? Então somos 3, mas é muito trabalhoso, mas é muito gostoso também, muito legal. A gente tem uma panorâmica bastante variada do que está e rica da produção do audiovisual aqui no continente latino-americano. É isso aí, pessoal. Se vocês precisarem de curadoria, tá aqui o cara. Ele faz puro qualquer coisa. Mas cara, é muito importante esse trabalho, né? Porque isso que movimenta toda essa atividade artística, né? E as pessoas precisam disso, né? Da arte, claro, mas de alguém que também atue não só na produção, mas na escolha e diz, isso aqui é legal. Agora mesmo a gente vive num mundo assim que tudo tem na internet, né? Mas assim, quem não tem muita experiência ou não conhece muita história, começa por onde, né? Exato. Aí alguém diz, olha, tu quer conhecer cinema? Começa com esses caras aqui, né? Assiste esse diretor aqui. Isso é muito importante. Eu ia pontuar isso, é bom ter falado, Mauro, porque o trabalho que a gente faz, e aí, né, eu te incluo, né, na área da comunicação cultural, na comunicação em geral, ligado com o jornalismo, mas muito especificamente que nós estamos falando, arte e cultura, é um trabalho de curadoria. É o trabalho que tu fazes, né, na rádio como produtor, apresentador, programador de rádio, é um recorte, é uma curadoria, é dizer assim, olha, isso aqui é bacana, vamos ouvir isso aqui, ouçam, vamos colocar aqui esse artista, ele tem uma relevância e olha só, está saindo esse trabalho novo, ou por outra, é alguém que está meio relegado, esquecido. De novo, me reporta, para mim é inescapável falando contigo isso. Era uma aula ouvir vocês na Ipanema, por conta disso, porque vocês traziam, e tu ainda fazes isso, mas mudou o perfil das rádios hoje em dia, etc. Mas vocês traziam, além
da música, a informação que dava o contexto, que justificava e que colocava essa música e esse artista num determinada perspectiva e que a gente fazia, que legal, e aí a gente ia atrás para se informar mais, para saber mais. Isso é uma curadoria. E numa época em que tinha pouca informação. Hoje a informação é abundante, mas de qualquer maneira também as pessoas precisam de parâmetros, né? Porque hoje a gente se perde não por falta de informação, é por excesso dela. Então é legal ter pessoas que, olha, não estou dizendo que é o melhor ou que eu sei mais, que eu sou melhor, o cara a respeito desse assunto. Não é o caso, mas é como eu vivo e me dedico muito a escutar, ler, me informar sobre esses assuntos, eu tenho informação. E aqui eu acho que isso pode ser bacana. Vão atrás. Pode não gostar, as pessoas podem achar, não, cara, isso aí não curti, etc. Mas é uma forma, como tu disseste, vai por aqui. Veja, esse filme, entrou 20 filmes em cartaz. Tá, mas tem 3 aqui que eu acho que tu tens que ver. Música, são constantemente uma enxurrada agora dos singles infernais. Todo mundo lança um single toda hora. E tu perde o contexto. O que significa isso? Já nem lançam mais, tem artistas que já não lançam mais disco. Não estou dizendo nem fisicamente, nem juntar tudo numa plataforma. Não lançam single. E aí é importante o trabalho que vocês fazem, por exemplo, que é de destacar o que está sendo feito, lançado de relevante. Tudo isso é curadoria, né? Sim. Para fechar, Roger, tu já viu o Michael, o filme? Não vi, rapaz. Não vi Michael, porque teve uma sessão para a imprensa, a gente chama de cabine, né? São normalmente os filmes, antes de entrar em cartaz comercialmente, eles têm uma exibição para jornalistas especializados da área, que é normalmente um dia de manhã. E nesse dia eu não pude assistir, estava viajando, algo assim, e aí depois não consegui. Viste já? Eu vi domingo. E aí? Achei bom o filme. Ele vai continuar, né? Ficou meio claro, assim. Parece que até já falaram que vai ter, Vai né? ter uma continuação. Porque também é muita coisa, né, cara? É uma vida. E obviamente que todo mundo que faz um filme assim escolhe um caminho, né? Escolhe o que vai abordar, assim. Então, claro que faltam algumas coisas e tal, mas é muito bem feito, cara. Assim, como cinema é incrível, né? E eu gosto muito dessas biografias, ou no caso, cinebiografias também, né? Porque sempre traz coisas que tu não estava sabendo, ou que tu esqueceu até, né? Eu recomendo, aproveita então, Mauro, não vi e vou ver, tenho que ver, imagina. Não assisti a um filme como o Michael, biografia do Michael Jackson. Recomendo, não sei se tu viste um documentário sobre Paulinho da Costa. Paulinho da Costa, eu já vi um trailer. Gente, o documentário é incrível. Paulinho da Costa é um dos maiores percussionistas do Brasil, maiores percussionistas da atualidade, internacionalmente falando. E que já há 50 anos está radicado lá nos Estados Unidos. E ele já tocou com virtualmente todo mundo, inclusive com Michael Jackson nos discos fundamentais, né, Off the Wall e Beat It, que são, né, os grandes títulos, né, da carreira do Michael Jackson. E o documentário se chama, tá no Prime Video, chama-se The Groove Beyond the Groove, quer dizer, o groove, o embalo, embaixo do groove, do embalo. Paulinho da Costa, isso o nome. E mostra como o Paulinho, assim, às vezes a faixa, a música já toda gravada, já inclusive com bateria, com a parte percussiva mesmo, e aí um produtor como o Quincy Jones, né, chamava ele, como fez, colocou ele para gravar em todas as músicas praticamente do Off the Wall e do Beat It, Billie Jean, né? E aí ele pega qualquer um, ele tem uma mala, um armário que ele leva
cheio de gavetas, onde tem Os instrumentos. os instrumentos, os brinquedinhos dele. E aí ele pega, mano, assim, a faixa tá ali, daí ele pega um chocalho, alguma coisa, ele faz. E aquilo dá um tempero especial pra música, singular, assim, e que realmente a música. A música já seria bacana sem aquilo, mas ela fica mais interessante, mais rica, por conta de um detalhe de percussão do groove que ele acrescentou, já estava tudo feito. Assim. Então, o cara é um mestre, e com Michael Jackson também ele contribuiu muito. Sim. Uma cena já estamos no horário, né? Mas lembrei de uma cena do filme do Michael que eu achei muito legal, que é um spoilerzinho, tá? Mas também não vai afetar muito. Eles estão numa reunião com os executivos da gravadora, que é do mundo empresarial, né? E tinha um cara que estava na reunião e aí eles tinham que definir uma série de coisas, estava todo mundo meio temeroso, assim, com o que o Michael ia querer fazer e tal, com o que ele ia querer trabalhar, né? E aí tinha um cara ali que era novo na história e tal, novo para o grupo, né? E se apresentou e... Aí, tu conhece esse rapaz, ele é o Branca, não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Branca. E ele trabalhou com os Beach Boys. Olha só. E aí o Michael, tu trabalhou com os Beach Boys? Eu adoro Beach Boys. E aí o cara já sorriu, né? Tipo, pô, agora eu tô grandão. Agora eu tô grandão. E aí ele pede para todos os caras os executivos da gravadora, um monte de gente numa mesa, assim. Ele disse, vocês podiam me deixar sós com ele? Aí os caras levantam, saem, tipo assim, o que será que vai acontecer, né? Vai rolar. E aí o cara disse, eu quero que tu assuma a produção. Que depois ele também trabalhou com Quincy Jones, com um monte de gente, né? Mas aí esse cara acaba se tornando um grande braço direito do Michael Jackson. Essa história eu não sabia. Não sabia. Vou recuperar vendo o filme. E, gente, eu agora estava me lembrando que eu chamei o disco de Beat It, Billie Jean, não é Thriller, né? Claro. Thriller. Não sei o que. Tem Beat It, tem Billie Jean no disco. Simplesmente o disco mais bem sucedido da história. Da história, né? E tá lá Paulinho da Costa mexendo, representando a música brasileira. Seus pauzinhos, né? Representando a música brasileira. Legal. Roger, muito obrigado por mais essa conversa aí. De repente lança uma série, né? A vida de Roger Lerina. Não. Não é para tanto. Todas as curadorias, holdings, discotecagens e fazendas no Uruguai, quem sabe? Daqui a pouco ele vai me colocar no caso Master aqui. Tô vendo. Não, aí esse lado do Vorcar. Esse lado a gente não vai. Esse não vamos falar sobre isso. Não vamos até aqui, por que vamos ir agora? Né? Não vai ser agora. Obrigado, Mauro. Foi um baita prazer aí conversar novamente. Eu que agradeço. Sucesso e nos vemos. Roger Lerina, então, mais um episódio aqui do The Borba Cast, que teve a operação técnica, imagens e som e tal, do Augusto França, certo? Um dia eu vou mostrar para vocês a figura do Augusto França, que fica só nos bastidores. Aguarda. Cabeça aqui dizendo que não, mas vou ter que mostrar. Até a próxima. Tchau, gente.